Estamos nos afogando em informação enquanto passamos fome de sabedoria. A frase do biólogo Edward Osborne Wilson, da Universidade de Harvard, sintetiza a contradição dos tempos em que vivemos. Estamos em meio a um turbilhão de dados, mas nunca estivemos tão carentes de um sentido. Fome de conhecimento. Esse é o assunto em questão no programa de hoje. Parte da série Você Tem Fome de Quê? Tema da 22ª Semana Científica da FMP Fase. Nossos convidados são a antropóloga Moema Miranda, do IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, e o físico José Abdallah Relayel Neto, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ele que também dedica parte de seu tempo à educação em periferias urbanas, trabalhando em projetos de ensino, pesquisa e extensão em comunidades. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Obrigado a vocês pelo convite. O homem tem fome de significados? Moema, então? Bom, primeira coisa, eu acho que o sentido que você usa a expressão homem, hoje já tem que ser homem e mulher, né? Hoje a gente já tem que pensar o ser humano num sentido muito mais amplo, mas também num sentido muito mais encarnado. Nós nos encarnamos, nós nos tornamos seres humanos já num corpo que é feminino, que é masculino, que pode até transitar, mas isso implica também em diferentes aberturas, se você quiser usar assim. A pergunta correta seria a humanidade. Ou o ser humano, né? Uma coisa desse ponto de vista. E aí a gente pode dizer que em qualquer sentido que você use, na antropologia, na espiritualidade, o sentido é a essência do humano, né? Não existe humano que não signifique, que não simbolize, que não se relacione com o ambiente a partir dessa conexão, que é uma conexão sempre de sentido, né? O ser humano é o ser que sabe da sua morte, portanto ele confere à sua vida sentido e só porque ele confere sentido ele se humaniza. Então o processo de humanização, você pode no limite dizer que o processo de humanização é o processo de aprofundamento no sentido e no significado. Relayel. Tá, eu vou dizer que eu estou aqui ao lado de uma antropóloga, vai ser um diálogo muito bom, eu tenho certeza que eu vou aprender muitas coisas a partir dessa nossa conversa. E olhando um pouco pelo lado da ciência, né, o lado da física, o lado da matemática, das ciências todas, né, qualquer ciência, toda ciência cria um código. Toda ciência cria conceitos, ideias e muitas vezes, sobretudo quem vive no mundo da ciência, tem que justificar aquilo que está fazendo, sempre respondendo às vezes a um pensamento mais capitalista, para que aquilo serve. Mas a gente deve perguntar o que significa. O conhecimento, ele tem mais significado do que aplicação imediata. A aplicação vem com o tempo, mas o significado deveria estar sempre presente, né? E eu acho que todos nós, nesse mundo de códigos, né, nós temos, às vezes, essa dificuldade de decodificar a informação, decodificar sinais, decodificar conceitos. E eu acho que todos nós estamos em busca de um significado. O homem, a humanidade, ela busca um significado para a própria vida. Talvez tenha sido assim que começaram as religiões e a própria ciência. Quem somos nós, por que estamos aqui, da onde viemos, para onde vamos. Então, essa busca de significado é fundamental. Eu acho que qualquer ser humano se sente muito mais integrado no mundo se for perguntado a ele o que você significa e não para que você serve, né? A nossa vida serve para quê? Mas a nossa vida significa o quê? Isso aí a gente gosta de responder, isso aí a gente gosta de procurar uma resposta, né? Então eu acho que o homem tem muita fome de significado. E nós estamos vivendo num período em que talvez o utilitarismo esteja sobrepujando ao significado. E eu acho que isso gera conflitos internos no homem, gera depressão, porque para que tudo isso serve, né? Mas se a gente buscasse, não, vamos estudar, vamos tentar entender o que tudo isso significa, eu acho que a gente encontraria um certo caminho para a felicidade. Inclusive, as escolas, né, elas preparam os alunos para o mercado e não para a vida, né? A gente hoje, na verdade, tem que pensar sempre a escola como parte da sociedade, né? O Relayel falou da questão do capitalismo, né? Você vive numa sociedade que é centrada no capital, no crescimento, no aprofundamento, nas relações que são capitalistas, né? A gente vive uma passagem muito dramática do mundo hoje, que
que é a passagem de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado. Então você hipertrofia o mercado se grandifica e passa a ser o sentido e o significado último da vida, né? Então nós vamos cada vez mais perdendo essa abertura, porque o ser humano é, antes de tudo, esse ser que se abre para o transcendente, que se coloca questões para além do imediato e que se nutre desse encontro com o ambiente onde ele está, né? Com os outros seres humanos, com todo o ambiente que ele está, e a partir daí ele empresta sentido, ganha sentido, dá sentido para a própria existência e para a própria vida, a partir dessas questões fundamentais, né? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que existe o tudo e não o nada, né? Por que de repente essa maravilha fantástica, essa possibilidade de fazer perguntas, de ter dúvida, né? De ter questão e de não ter necessidade de uma resposta pronta, que seja, como você bem disse, utilitária, né? Que seja para além disso, que é a capacidade também, não só da gente fazer ciência, mas da gente fazer arte, da gente fazer amor, da gente fazer tantas outras coisas. Nas nossas escolas, deveria haver um trabalho de educação para a comunidade e não só focado no desenvolvimento individual das habilidades? Eu acredito que sim. Eu penso muito que a construção coletiva é importante. Todos nós estamos nos formando, todos nós estamos nos especializando, buscando construir uma história individual. Mas a gente tem que buscar, a partir dessa história individual, construir o coletivo. É muito importante a escola desenvolver esse sentido do grupo. Vamos crescer juntos, né? A competição não é a competição contra o outro, mas é a competição contra as minhas dificuldades, contra as minhas carências. Então, eu acredito muito que é importante se construir uma história coletiva quando se busca o conhecimento também. E colocando a questão da escola, às vezes a gente pensa, o nosso aluno, o estudante, o professor de física, de matemática, de todas as ciências em geral, todas as ciências no sentido amplo, né? Sempre um pouco se coloca diante desse dilema. O aluno me perguntou para que isso serve. Mas a gente tem que estimular ele a buscar o significado. Mas a questão não está restrita aos alunos. Se nós pensarmos que nós somos patrocinados por governos, por ministérios, por secretarias, que muitas vezes estão cobrando de nós, que trabalhamos com o conhecimento, a utilidade imediata, a aplicação, o quantitativo. E a gente tem que dizer, não, nós estamos fazendo uma ciência que significa. Nós estamos buscando primeiro construir um significado e a aplicação sempre virá. A história mostra que tudo aquilo que é descoberto e que não serve para nada hoje, daqui a 50, 60 anos, é fundamental para a sociedade. E até para fazer as conexões, né? Precisava daquele conhecimento para conversar. Você nem sabia, né? Ele apareceu e ele faz a conexão inesperadamente. Eu acho que isso é importante. Trabalhar sempre a ideia da construção do sentido das coisas. E aí eu acho que talvez a gente tenha caído num falso dilema, né? Ou é individual ou é coletivo. Não, nós só somos individuais porque nós somos coletivos. E nós só somos coletivos porque nós somos individuais, né? Essa ideia de não, ou um ou outro, é uma ideia completamente equivocada, né? Não existe ser humano que não seja um ser social, né? Ser humano é ser social. Você não brota, né? Você nasce de uma relação amorosa, de um encontro, de uma família, num contexto, numa determinada cultura, num determinado lugar e num determinado tempo que você não escolhe. Você não se dá a vida se dá a você, né? E se dá sempre num contexto encarnado, né? Numa casa, num lugar, numa família. Numa família, num grupo de amigos, num grupo cultural, né? E nas múltiplas famílias que existem, nas múltiplas formas de existência. Então, nós sempre somos parte de um já ser, né? Agora, cada um de nós tem também a sua responsabilidade, né? Você, no final das contas, tem que aterrissar isso. Você pode ler todos os livros de sociologia e compreender a opressão feminina, saber que nós vivemos numa sociedade patriarcal, mas depois você tem que se relacionar com seu pai, com seu filho, com a sua filha. Então, isso tem que ser parte de você. E a tua contribuição é única e intransferível. Cada um de nós é único e intransferível. Isso é uma maravilha, né? Você pensar que ninguém pode fazer o que você faz, isso é uma maravilha. Então, isso nos chama a sermos o melhor possível para nós mesmos e
ao mesmo tempo, é em sincronia, em sincronicidade, não é em dualidade, né? Então, o avanço, a humanização se dá muito mais pela cooperação do que por uma competição que antagoniza, né? E aí isso que você falou é super importante. Bom, tem uma competição comigo mesma. Se eu posso ser essa pessoa o melhor possível do meu ser, eu não posso ser o melhor possível dele, né? Eu posso ser o melhor possível do... Como é que a gente ajuda a humanidade a ir fazendo isso? A escola deveria ser esse ambiente, como a família, como a igreja, deveriam ser esse ambiente que te permite dizer qual é a semente mais amorosa que você trouxe, né? Qual é o dom mais profundo que você tem? O que você veio trazendo? Né? Como é que a gente te ajuda a ir encontrando, a você ir encontrando? Como é que a gente vai terminar para você, né? A você ir encontrando nesse diálogo com a gente, e nós vamos te acompanhando nessa aventura maravilhosa de sendo humano. E não tem como comparar, né? Porque cada um parte de um ponto de partida totalmente diferente. Único, intransferível, né? Mas a individualidade, ela não antagoniza o coletivo. O que antagoniza o coletivo é o individualismo, que é completamente diferente da individualidade, né? Indivíduos enraizados, indivíduos com o seu ego, seu self consolidado, indivíduos que se sentem amados e respeitados no que eles são a base e são, ao mesmo tempo, a condição de possibilidade do social. E o inverso também é verdadeiro, porque não existe primeiro o indivíduo e depois o social, né? Existem juntos. Agora, essa individualidade é diferente do individualismo, porque uma sociedade de mercado, o que estimula é um individualismo egoísta, ego-referenciado, preso no seu próprio ego, aprisionado, né? Um aprisionamento horrível e todo o tempo em competição. E você passa a ser parte de um rebanho e nem sabe como. Então esse estímulo a, né, uma educação que é só para você estar inserido no mercado respondendo a demandas externas, né, que não dialogam com o teu ser, com tua dádiva mais profunda, é uma perda de humanidade no final das contas, né? E talvez por isso também gere tanto desinteresse, tanta evasão, né? Claro, tanta solidão, tanta falta de sentido, né? Tanta fome de sentido, de significado, né? A busca pelo saber pode ter efeitos curativos? Eu acredito muito que sim. Eu sou fã de Epicuro, sou fã de Lucrécio, né? Eu acho que com os meus alunos, sobretudo, não no curso de pós-graduação em física, mas sobretudo os alunos mais principiantes do ensino médio, né, com quem eu trabalho nas comunidades de periferia, é muito importante a gente passar pelo Derero Natura, né? O sentido, né? Quer dizer, a natureza das coisas. Eu acredito muito que o saber, né, ele te cura, não no sentido de que você vai encontrar o remédio ou a cura para a tua doença, mas aquilo te dá um nível de transcendência. Então, você buscar o conhecimento, a satisfação que você encontra em responder a uma dúvida que você tem, ou ver essa dúvida respondida de uma maneira clara por alguém que às vezes você fala, meu Deus, há 10 anos eu tento entender isso, de repente você encontra aquela pessoa que numa frase resume tudo aquilo para você, cai. Né? Eu tive essa experiência muito grande com no meu trabalho de doutorado. Às vezes a gente passava 2, 3 semanas envolvido com o cálculo e você sentava com a pessoa, com o orientador, na hora do almoço dele, ele, entre um garfo e outro, ele dizia, olha, pensa assim, tal. Você saía dali, meu Deus, é a resposta. Então eu acho que isso é aquela satisfação de você aprender, agora eu entendi, você ganha luz, né? Então eu acredito muito que o saber cura nesse sentido. Claro que o saber é a medicina, mas aí é uma coisa mais, até mesmo utilitarista, mas a busca do homem, né, pelo conhecimento e o encontro com as respostas, ou então o encontro com novas dúvidas que vão te dando energia, que vão te dando vigor para você buscar outras coisas, e uma dúvida gera e abre outras dúvidas, eu acho que isso é fundamental. Então eu acredito que o Lucrécio, né, quando ele colocou essa ideia do Derero Natura, isso aí é atemporal, isso aí vai servir sempre para o homem na busca dos seus significados. Porque nós só habitamos, nós só existimos, nós só somos humanos porque somos no mundo, né? E justamente porque nós somos esses seres todos esburacados, né? Todos abertos, né? Nós somos de todos os seres criados aquele que fica mais tempo sob cuidado, né? A gente nasce mais imperfeito, a gente nasce mais frágil do que qualquer outro ser vivente, né? Mais frágil do que um leão, mais frágil do que uma galinha, mais frágil,
Nós nascemos muito frágeis. Essa fragilidade nossa é uma potência fantástica, porque ela abre a possibilidade desse diálogo com alguém que veio antes e que conhece uma parte que é sempre só uma parte, né? Para a gente ir lá para os gregos, o Heráclito dizia isso: a natureza adora se revestir de mistério, né? A natureza adora se esconder, justamente porque esse jogo de ir conhecendo mais, ele nos humaniza e ele revela também o esplendor da criação. Então eu acho que da mesma maneira que o conhecimento, a arte ou a espiritualidade te dão esse sentido do para que eu vim, né? Não foi só para gastar sola de sandália havaiana, né? Eu vim para mais alguma coisa, eu sou chamado a mais alguma coisa, eu vim por um chamado. Então, esse conhecimento te conecta com o teu sentido mais profundo. O que eu acho que é o problema? E aí é um bom diálogo com um cientista hard, né? É que, infelizmente, na sociedade ocidental, do lugar onde eu vejo, e posso estar equivocada, conhecimento foi confundido com ciência formal. Conhecimento é muito, mas é muito mais do que isso. A ciência tem uma contribuição para conhecer a natureza das coisas? Tem uma contribuição, uma, entre muitas outras. Quando um artista desenha, pinta, expressa num verso, numa música, a natureza do que ele vê e a conexão profunda, tem um conhecimento ali? Tem. De outra forma, um conhecimento sobre a mesma coisa. Existe uma prioridade ou uma hierarquia entre esses conhecimentos? Não. Não. Existe ou pode existir um diálogo muito interessante e todos eles curativos. Por que curativos? Não porque eles resolvem um problema, não porque eles resolvem uma doença, mas curativos porque eles nos colocam no sentido profundo do nosso ser, né? Eles dão essa possibilidade da conexão entre o céu e a terra, entre o mais profundo do céu e o mais intenso da terra. Quando a gente vai entendendo esses sentidos múltiplos e conhecendo de diferentes formas, a gente vai entendendo por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, como é que eu posso ser o melhor ser humano que eu posso ser. Então, eu acho que a única questão é que a gente foi reduzindo como se a verdade viesse da ciência, como se existisse a verdade com um A maiúsculo que desqualifica outros saberes. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre fome de conhecimento. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre fome de conhecimento. Nossos convidados são a antropóloga Moema Miranda, do IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, e o físico José Abdala Relaiel Neto, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, ele que também dedica parte de seu tempo à educação em periferias urbanas, trabalhando em projetos de ensino, pesquisa e extensão em comunidades. Relaiel, você tinha uma informaçãozinha para acrescentar. Então, a informação que eu ia acrescentar é que o que a Moema falou é interessante, porque ela fez um discurso falando da ciência em geral, e a gente que trabalha com ciência, a primeira coisa que nós evitamos é a verdade absoluta, é a falta de diálogo, é a falta de diversidade. Para quem pegou agora, a Moema estava falando que não existe um conhecimento só, são vários conhecimentos. Isso é importante. E dentro da própria ciência que busca um conhecimento, às vezes tentar entender um aspecto abre muitas frentes que às vezes são até conflitantes. Então tem muitas maneiras, representações de você ver o mesmo fenômeno. Eu gostei da fala dela, porque isso me trouxe um conceito muito importante que tem na física, e que a física do século XX e do século XXI vem avançando muito fortemente em cima desse conceito que nos faz compreender o universo e fazer previsões sobre o universo, que é o conceito de simetria. Então, o conceito de simetria, ele é um conceito muito ligado a múltiplas representações do mesmo fenômeno. Então, muitas maneiras de ver
a mesma coisa e às vezes maneiras até antagônicas, mas que elas levam a você compreender um fato. Então o conceito de simetria é muito importante e ele é o primeiro conceito que traz ele traz o conceito ele traz a ideia de diversidade, de complementação, de multiplicidade na busca do todo. Então, as partes que vão se integrar para formar o todo. Isso é muito importante, é como se você descobrisse um pequeno pedacinho de um vaso, de uma cerâmica da Grécia Antiga, e você, a partir dessa cerâmica e com um conhecimento, vamos dizer assim, daquela cultura, você reconstruísse aquele vaso. O conceito de simetria é importante por isso. Então, nessa questão de fome do conhecimento e dizer que o conhecimento não é único, não existe uma única maneira de entender o fato, a simetria tem sido a grande prova de que ela tem feito avançar a física baseada justamente nessa ideia. Múltiplas representações do mesmo fenômeno. E a partir daí vou pegar aí uma contradição dos tempos em que vivemos, especialmente na sociedade brasileira. O conhecimento é tido como tendo valor o científico, né, e não as outras formas de conhecimento. A gente tem uma contradição aí, que muitas vezes na nossa sociedade, especialmente na brasileira, as celebridades são mais valorizadas que os cientistas. Qual o valor do conhecimento como capital nos dias de hoje? Olha, eu acho que essa... Posso começar ou você quer sim, começar? Não, começa você, tranquilo. Não, porque eu acho que não é uma questão só do Brasil, né? Eu acho que essa é uma questão mundial ou do mundo dominado, de novo, né? Da sociedade do capital. Em que você, de fato, tem que transformar tudo em mercadoria. Se você pensa quem é a celebridade hoje, né? Um jogador de futebol, ou uma artista, ou uma atriz, quando o sentido mais profundo, seja do esporte, seja da arte, não deveria ser um sentido mercadológico de venda de produtos por trás de quem, né? Por que eles são mais valorizados? Por que eles vendem mais produtos? Por que nesse sentido do imediato, do consumo, né? Isso rende mais e dá mais ibope? Justamente porque a gente está nesse mundo encurtado pela compreensão do capital, em que você tem que ter uma rapidez muito grande em gerar mais capital, numa lógica que é completamente, inclusive, suicida. Então, nesse ambiente, é que você transforma em celebridade o que é arte, você transforma em celebridade o que é esporte, né? Quando isso se transforma, se reduz, se achata a vendo, compro, transformo vida privada em produto, aí você transforma essas pessoas e esses aspectos do conhecimento em celebridade. E por que o conhecimento mais profundo de pesquisadores, de escritores mais densos, ele é mais difícil de transformar em produto? Tem um filósofo chamado Robert Dany Dufour, um francês, em que ele diz justamente porque o mercado precisa de mentes achatadas. Ele tem um livro chamado A Arte de Encurtar as Cabeças. Então, é claro que qualquer ser pensante, qualquer ser que sinta, qualquer ser que se abra a esse processo de humanização, olha e diz, não faz sentido essa desigualdade que nós temos no mundo. Não faz sentido a produção de coisas para serem descartáveis, para virarem lixo. É impossível, num planeta circular, você ter uma lógica de crescimento econômico ilimitado, né? O Capra diz, essa lógica é a lógica das células cancerígenas, que você não tem limite e você se reproduz a ponto de matar o próprio hospedeiro. Então, para continuar isso, você precisa produzir desconhecimento, você precisa produzir ignorância, você precisa produzir uma insaciedade, uma fome de produto que não encontra o sentido da saciedade. Porque, justamente, quando você tem essa saciedade, você tem necessidade do profundo. Você volta a essa humanização, você não consegue sobreviver só na superfície. Você tem necessidade. E aí essa profundidade se expressa de diferentes maneiras. Nem todo mundo vai ser físico, nem todo mundo vai virar místico, não é? E é uma forma de libertação desse sistema também, né? Exatamente. Como o sistema não pode prescindir dos consumidores, ele precisa transformar todo o humano em consumidor e precisa, portanto, limitar a nossa capacidade de entender, precisa limitar o nosso sentido crítico, precisa limitar a nossa capacidade de ser. E aí a ciência mais profunda, ela exige
quase que uma disponibilidade para essa liberdade, porque exige esforço, exige empenho, uma angústia danada, não sei a resposta, preciso estudar mais. Vou só terminar com um exemplo que ele dá do Decálogo, né, que ele fala de como a gente vai transformando as pessoas em parte de um rebanho. Ele diz, antigamente nas escolas, você pega a Idade Média, ou antes, há 100 anos atrás, você entrava, você tinha aula de filosofia, você lia um livro de Aristóteles, você não conhecia, você dizia, não, eu quero entender, eu vou me esforçar mais, eu vou procurar um mestre, eu vou procurar alguém que me explique. E esse esforço era um esforço de aprendizado, porque era impossível você não entender Aristóteles. Hoje, você diz, não, isso é muito complicado, tira do currículo. E aí você, não, essa escola daqui está muito complicada, tira do currículo. Então você se esforça para produzir seres que são menos profundos e que, portanto, são mais manipuláveis. Eu vou nessa direção também. Acho que tem uma discussão aí que é uma discussão importante da ciência, que é se falar da neutralidade da ciência, né? Isso é uma coisa perigosa, porque não vamos ser inocentes e pensar, porque às vezes a pessoa mais leiga, a pessoa menos informada, imaginar, a pessoa que faz ciência, ou a ciência é abnegada, ela transcende, ela está acima de tudo. Não, ela serve também. E eu não tenho uma resposta para isso, nem tenho uma reflexão muito aprofundada para isso. Mas em que momento a ciência, ela se deixou escravizar pelo capital também, isso é importante. Nós hoje em ciência, eu vou colocar o lado que eu conheço mais, né, que é o lado da ciência, falar das coisas que são mais ou menos o nosso trabalho, há uma imposição muito grande do capital sobre a ciência. Para se fazer ciência, você tem que ser desse modo. Para você obter auxílios, fundos para a ciência, você tem que fazer deste modo, porque se não fizer desse modo, você está fora. E esse capital, ele acaba direcionando também as pesquisas? Sempre, muito. O Brasil passou por um período altamente propício para a ciência entre 2003 e 2013. Porque todo mundo sabe. Então o Brasil começou a fazer boa ciência, estimular boa ciência, mas hoje, justamente, se está buscando achatar as mentes. Então hoje já se começa, a gente já tem movimentos claros dentro dos direcionamentos, não são da academia, mas dos direcionamentos das agências de fundos, que você, como a Moema falou, tire isso, porque isso vai levar a muita reflexão. Vamos começar a tirar, né? E vamos começar a gerar pessoas que tenham mentes mais restritas, vamos tirar o espírito de reflexão, tirar o nível de crítica da escola e vamos gerar pessoas que sejam assim, mão de obra preparada para fazer serviços no mercado. É uma discussão em curso na ciência. É importante que a população também, que está querendo buscar ciência, não é só chegar na televisão e dizer, que bonita essa galáxia, colidiu com essa galáxia, ou produziu o buraco negro aqui, ou apareceu o bóson de Higgs. Fazer ciência não é só fazer isso. Fazer ciência é fazer política científica também. A gente também tem que instruir a nossa população a ter um debate político sobre a ciência. Moema, questão ambiental. A importância da visão sistêmica, né? Hoje a questão ambiental dentro dessa lógica foi segmentada, como se fosse uma coisa à parte, enquanto é no nosso dia a dia, né? Como trazer isso para as pessoas enxergarem que ela está em tudo, que ela não é separada? Eu acho que essa é uma questão essencial hoje para nós, né? E aí talvez um pouquinho eu tenho tentado nos últimos anos pensar quando é que foi que a gente se perdeu como humanidade, onde é que a gente perdeu o rumo, né, de um conhecimento que fosse um conhecimento que nos abrisse para a liberdade, para o mais profundo, para uma arte que também... Onde é que foi que a gente se perdeu? Ainda não encontrei a resposta, mas eu tenho estudado muito, ou tentado, no tempo que dá, estudar um pouco esse período da formação da ciência moderna, que vocês, se a gente se lembrar, acontece tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Descobrimento das Américas, né, ou a invasão das Américas, o começo da ciência moderna, os primeiros pais da ciência moderna, Descartes, né, Newton, né, a ciência moderna se consolidando, E nesses fenômenos que estavam acontecendo na Europa, tem um fenômeno que a gente tem estudado muito pouco, que é o fenômeno da caça às bruxas.
Não sei se vocês sabem, mas entre 1550 e 1650, portanto não na Idade Média, mas no começo da modernidade, 200 mil pessoas foram julgadas nos tribunais europeus acusadas de bruxaria. 100 mil foram condenadas à fogueira, que era a forma mais dolorosa de morte. Dessas, 75% eram mulheres. Na maioria delas eram parteiras. Quase todas elas eram vinculadas nas comunidades camponesas à interconexão e ao saber, ao conhecimento fitoterápico, um conjunto de saberes médicos absolutamente essenciais. Um outro elemento desse fenômeno inicial da formação do capitalismo, como nós sabemos, é o fechamento dos campos na Inglaterra. Você fecha os campos, as áreas comuns dos camponeses, você define a propriedade privada de áreas que eram comuns e compartilhadas, os camponeses já não têm mais condição de ficar na terra e começam a ir para a cidade fornecendo essa mão de obra que foi escravizada, né? No começo, os camponeses preferiam virar vagabundos a virarem operários. Então, foram anos de escravização. A caça às bruxas é um fenômeno muito importante de negação de uma forma de conhecimento, que é uma forma de conhecimento da conexão. Qual é a essência do pensamento que estava ali, que ilustra, que era justamente o pensamento sistêmico, o pensamento de que nós não somos à parte, mas nós somos integrados em algo que nos transcende. Nós, humanos, somos parte de um todo maior, né? O Leonardo Boff tem dito, nós somos terra que pensa, terra que respira e terra que ama. Nós somos seres da terra, nós somos filhos da terra. A terra, portanto, é nossa mãe e a nossa conexão é uma conexão visceral. No final das contas, somos todos um. Quando nós, né, nos destituirmos desse formato aqui, vamos voltar lá, a molécula, o átomo, todo mundo uma unidade profunda. O Big Bang, todo mundo junto, não sei, daí vem toda essa produção. Esse conhecimento de que nós somos uma parte, que nós somos parte da teia da vida e que nós não estamos aqui para dominar e para submeter os outros seres, esse sentido profundo de pertencimento, ele precisou ser destruído. Ele precisou ser destruído com fogueira, com difamação, com acusações. E a ciência moderna surge ela tem um mal de origem, né? Ela surge desse momento. É quando os médicos se tornam obstetras, quando as mulheres perdem o controle sobre a reprodução da própria vida humana, né? Porque até essa época o parto era uma atividade eminentemente feminina. As mulheres estavam como parteiras, as mulheres e também enfim. Esse momento é um momento em que esse saber é desqualificado, os homens, os médicos, todo o começo da dissecação na ciência, toda uma ciência médica que começa também a perder essas conexões profundas da cura como integração, como ser parte, como equilíbrio dos seus vários corpos, né? Então, esse sistema, ele precisa desencantar a natureza para se apropriar dela. E aí, nesse processo, a gente perde a conexão de que nós somos parte. E vivemos numa ilusão dramática de que somos senhores, né? De que somos senhores. E aí, é claro, na medida em que a gente perde a conexão com a casa comum, a gente também abusa de uma ilusão de poder. Porque agora nós entramos no que a gente chama, né, a era, o momento das grandes catástrofes, em que Gaia faz a sua intrusão. Gaia é um ser vivo e vivente, é um ser, a Terra, o nome que a gente queira dar, é parte desse mistério da vida. E a intrusão de Gaia é esse momento em que a própria natureza começa a dizer a sua palavra, e começa a dizer, galera, já tá legal de vocês. Ou vocês acordam e dialogam comigo e entram comigo nesse fluxo de geração de vida, ou nós não precisamos de vocês para muita coisa. Daqui a pouquinho a gente vai falar como resgatar, então, essa visão sistêmica, tá? Vamos fazer, então, mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre fome de conhecimento. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis. Seu estilo.
Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre fome de conhecimento. Nossos convidados são a antropóloga Moema Miranda, do IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, e o físico José Abdala Relaiel Neto, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. A gente terminou falando dessa perda da conexão com o todo, né? Como retomar, então, essa visão sistêmica? A nossa abordagem do mundo é um pouco pela visão de decodificar um pouco, tentar entender a natureza. Eu acho que a física tem muitos exemplos interessantes, assim, dentro daquilo que é a nossa representação da realidade, né, da natureza, que a gente procura entender e que ela pode nos dar lições interessantes também. Por exemplo, pode parecer puro folclore, mas deixa eu fazer um paralelo, como a Moema falou. O homem, né, quer dizer, o todo, você precisa ter as partes têm que respeitar o todo e elas têm que se reconectar dentro desse todo. A natureza nos dá exemplos fantásticos disso. Se a gente olhar a natureza, quer dizer, quando a gente estuda a natureza, eu vou estudar o átomo, ou eu vou estudar o núcleo atômico, ou eu vou estudar o mundo das partículas fundamentais da natureza, por elas. Será que eu não posso detrair nenhuma lição que sirva para a nossa vida também? Se a gente ama tanto a natureza, será que ela não tem nada a nos ensinar? Será que ela é um mero objeto de estudo? Eu vou estudar, eu vou me apoderar, quer dizer, uma forma de você construir poder também é dominar os códigos da natureza, mas será que ela não tem nada para me ensinar? Será que um elétron não me ensina nada? Será que o bóson de Higgs não me ensina nada? Eu gosto sempre de ver a física também e trabalhar isso um pouco com os estudantes, né? Da gente também tirar poesia da física. A gente tem que fazer cálculos matemáticos, suposições, demonstrar coisas, mas a natureza também nos ensina alguma coisa. Ela não é só nossa escrava, não é só nosso objeto de estudo. A gente também é objeto dela. E, por exemplo, na natureza, a gente observa que a tendência, nós temos 4 forças fundamentais da natureza. Dessas 4 forças, 3 forças são forças de agregação. A força que leva à formação dos átomos, os átomos que formam as moléculas que formam os aglomerados, as cadeias. Nós temos a força gravitacional que forma a aglomeração das estrelas, forma os aglomerados galácticos. Então, o que a gente observa? Que a própria natureza, ela busca a formação do todo. Ela tem um indivíduo, mas o indivíduo busca a formação do todo. Dentro do núcleo atômico, nós temos os prótons e os nêutrons. Os prótons se repelem de uma certa forma, os nêutrons não, mas os prótons e os nêutrons se juntam para formar os núcleos atômicos. Dentro dos prótons, nós temos os quarks. Eles se juntam com os gluons para formar as partículas que vão, por sua vez, formar o núcleo atômico. Então, a lição que a gente tem da natureza é a lição do todo. É a lição da agregação. Será que nós, homens, vamos ser os únicos que vamos nos desconectar? Então, a gente, no ano passado, falou um pouco aqui do bóson de Higgs. Se não existisse esse bóson de Higgs na natureza, imagina uma natureza sem bóson de Higgs. Não haveria universo. Não haveria... Sabe o que seria o mundo? O mundo seria um mingau. Não haveria átomo, não haveria molécula, não haveria formação da matéria. Então, a natureza sempre nos mostra que existem aqueles elementos que fazem a conexão e a reconexão. Então, tudo indica que o universo está conectado. Nós é que ainda não estamos percebendo isso. Mas como retomar essa... Eu acho que, indo para isso que o Lael estava dizendo, na verdade, nós nos desconectamos, porque existem muitos povos que estão conectados, né? Que estão conectados e que vivem nessa conexão de uma forma muito profunda. Tem um TED Amazônia muito interessante, em que aquele grande, acho que ele não é físico, Carlos Nobre, falando dos rios voadores na Amazônia, de como o ciclo das águas. Ele fala, uma vez eu estava num debate com o Davi Copenaua, que é um grande líder xamã do povo Yanomami. E a gente conversando, eu escutei o Davi dizer: será que o homem branco não sabe que se ele cortar as árvores da floresta, vai ter seca no sul? E o Davi e o Carlos Nobre disse: eu fiquei tão emocionado, porque a gente tem uma equipe de não sei quantos climatologistas, não sei, o Hubble olhando para lá, computadores, tarará, e a gente tinha acabado de descobrir o ciclo das águas e como a chuva no sudeste, em toda essa região daqui, vem dos rios voadores.
Aí eu encontrei de novo com o Davi, porque naquela hora eu nem consegui falar, e eu perguntei para ele, Davi, por favor, você me explica como é que vocês sabem disso que a gente está descobrindo agora? Ele disse, o espírito da floresta disse para nós. E aí o Carlos dizia, nós perdemos a capacidade de escutar. Então esse lugar de uma ciência que pensa que sabe mais do que a natureza, né? E aí eu acho que você tem toda a questão, você tem toda a razão. Se a gente tiver a humildade, a ciência nos ajuda, mas ajuda toda a natureza também, né? Pode ajudar o todo da criação. Então, como é que a gente recupera isso que a gente tem chamado da ecosofia, de um aprender com esse ser da natureza? Você pode ir para um aprendizado bíblico. Jesus diz, olhai os lírios e aprendei dos pássaros. Não é dominai, aprendei deles. O imenso saber é esse, né? Então você me pergunta como? A gente tem pensado muito nisso, como, né? Eu acho que tem que ser, não sei, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos muito sombreados, tempos de perda de sentido, perda de esperança, perda de alegria do viver. Eu acho que tem que ser um grande movimento de múltiplas aproximações, né? Eu acho que uma espiritualidade da Terra, uma espiritualidade macro e interreligiosa, que escute as diferentes formas, os cientistas que têm essa sensibilidade, a gente conversa contigo, vê que você é um cientista que tem a poesia que te estimula a ir para o cálculo, e não o inverso, né? Os cientistas que têm essa sensibilidade, eu acho que a física, desde o Einstein, deu uma virada na forma como compreende muitos físicos. Se você pega mesmo o Capra, né, esse diálogo se estabelece. Então, acho que a forma é uma forma da gente, primeiro, ter coragem de romper com o que nos desvincula e fazer o exercício de abrir para essa entrega. Tem um espaço de acolhimento, de escuta, que a gente precisa desenvolver, porque a gente se esqueceu. E todos nós, os Yanomamis, não são mais inteligentes do que nós, eles simplesmente não se esqueceram ainda, eles não abriram mão dessa conexão. Então, como é que nós nos reconectamos, como é que nós negamos o que não nos interessa e nesse diálogo fraterno, soror, né, nesse diálogo de quem acolhe, de quem recebe, de quem diz, não sei, espera e escuta, a gente se recoloca no fluxo dessa grande amorosidade que permeia todo o universo. Qual a experiência que você traz do trabalho nas periferias? Nas periferias urbanas? E que trabalho é esse? Como é que ele é feito? É um trabalho assim, de reconexão, de ver como o ser humano busca essas coisas, essa conexão através do conhecimento. O nosso trabalho nas periferias urbanas, né, começou e se desenvolve aqui em Petrópolis há 22 anos, é um trabalho de tentar integrar as pessoas pelo mundo do conhecimento. Não é preparar para o Enem ou antigamente preparar para o vestibular. É talvez trazer essas pessoas a quem é negado o diálogo do conhecimento, pessoas da classe popular, da classe trabalhadora, que não tem esse discurso dentro de casa. O discurso muito é o discurso da sobrevivência, do dia a dia, o que vai se fazer amanhã. O que a gente tem buscado nesse trabalho com as periferias urbanas é mostrar a elas que o mundo do conhecimento é acessível a elas. O mundo do conhecimento foi feito para elas também. Elas têm fome de conhecimento e às vezes elas nem sabem que têm. A gente descobre talentos, experiências fantásticas de pessoas que saíram de condições mínimas de sobrevivência, condições de miséria mesmo, e conseguiram uma condição de nirvana intelectual fantástica. Pessoas que são colocadas dentro, não estou dizendo nem colocadas no mercado, nem que se deram bem na vida, mas pessoas que conseguiram atingir o conhecimento que buscavam. A gente, às vezes, que é considerada, às vezes, a classe pensante, a gente se arroga o direito de decidir pelos outros. Então, eles devem saber isso ou eles devem saber aquilo. Não, deixa eles saberem tudo que a gente conseguiu também, está conseguindo aprender. Vamos compartilhar tudo. Compartilhando tudo, eles têm todas as chances. E o que é interessante é ver que essas pessoas agarram essa chance, não é fome só, é sede. É fome e sede de conhecimento. Elas agarram, elas conseguem assim, sobreviver, passar, quer dizer,
passar por esse deserto que elas vivem, muitas vezes, deserto de vida intelectual, e que se é deserto de vida intelectual, pode ter certeza que é deserto de vida espiritual também. Então essas pessoas conseguem, através da ciência, resgatar autoestima, dignidade e vontade de fazer coisas. Tem sido isso. Nosso trabalho não é tanto assim aquele trabalho tecnicista, preparar para o Enem, ensinar física, ensinar língua portuguesa, ensinar biologia. É integrar os conhecimentos, fazer as pessoas... O mundo do conhecimento é bonito, é acessível, é muito simples. E liberta. Liberta. Procure-o e você tem todas as chances. E você tem todo o talento de chegar lá. Se alguém disse que você nunca vai passar de um técnico, para você basta o ensino técnico e você acabou ali a tua carreira, não. O teu mundo tá tudo aqui para você. A gente tem tido um resultado muito interessante desse trabalho com as comunidades. Não é o trabalho de passaram tantos no Enem, não é aprovação no Enem, nem aprovação nos vestibulares. É aprovação na vida. As pessoas estão sendo aprovadas pela vida. É isso que faz a gente acreditar muito nesse ser humano que está buscando a conexão. Porque essas pessoas estão buscando uma conexão que nem elas sabiam que existia. Então a gente está mostrando para elas, existe uma conexão pelo conhecimento. E elas seguem esse caminho e elas se libertam. Vivemos hoje na velocidade do mundo digital, né, em que tudo é transitório, tudo é descartável e não há espaço para o aprofundamento. Queria que vocês falassem sobre isso. Tem um cara que eu gosto muito, que viveu num campo de concentração, e ele no momento mais extremo do campo de concentração, quando ele saiu, ele disse, olha, o Freud tinha dito que deixe 50 seres humanos sem água, né, numa ilha deserta, e em pouco tempo você vai ver a brutalidade inerente ao ser humano. E ele dizia, bom, o Freud conheceu os campos de concentração de fora, né? Nós conhecemos o campo de concentração de dentro, muito rápido descobrimos que entre nós existiam os porcos, aqueles que antes mesmo de começar o sufoco já estavam se passando para o outro lado. Mas nós também vimos que existiam os santos. Eu vi homens e mulheres que, sem ter nada, distribuíam um sorriso, davam uma palavra, na situação mais extrema, conseguiam dar de si quando não tinham para si mesmo. Eu vi homens e mulheres que foram para a câmara mortífera com uma canção de louvor a Deus. E entre eles existíamos nós, entre os porcos e os santos. E ele dizia assim, não foi um só, mas ainda que só um tivesse feito isso, nos mostra que a humanidade sempre pode escolher. Então, eu acho que a gente pode escolher, né? Não tem tempo porque a gente não se dá o tempo. Então, aquela conversa que a gente fazia entre a sociedade e um indivíduo na sua individualidade. Cada um de nós tem hoje que assumir a sua profunda responsabilidade com o ser nesse mundo. Então, qual é o tempo que eu me dou? Qual é o tempo que eu escolho? O que é que eu deixo de fazer? Porque eu escolho a profundidade, porque eu escolho a solidariedade, porque eu escolho a amorosidade, porque eu escolho a gentileza. Nada disso dá dinheiro, mas tudo isso é muito mais profundo, porque o dinheiro, no final das contas, é uma coisa tão banal, né? Tão pobre, tão elementar. Quando tudo vira igual a dinheiro, você empobrece essa infinita multiplicidade, essa maravilha da existência. Então, acho que reconectar esse sentido profundo que você estava dizendo, Laela, que é o sentido da liberdade que você estava dizendo, né? Porque a liberdade não é escolher entre Pepsi e Coca-Cola, né? A gente fica achando que é muito livre. Porra, no meu supermercado eu posso escolher entre Pepsi e Coca-Cola, que legal, né? Santo Agostinho dizia uma coisa que eu acho muito interessante, ele dizia, olha, o livre-arbítrio é essa possibilidade, estou sentada, quero levantar, escolho sentar ou levantar. Isso não é liberdade. Liberdade é a possibilidade de fazer o bem, porque essa é o sentido mais íntegro, mais inteiro da liberdade. Então, recuperar esse sentido, que é sempre um esforço, como você está dizendo, né, Léo? Não é dado, é sempre supõe esse empenho, mas é um empenho gratificante e é um empenho de encontro com o outro. Então, eu acho assim, nós não estamos condenados a isso. Ainda é tempo, a gente tem esperança e tem que cultivar isso com muita força em todos os minutos que a gente puder. Eu acho que faz parte da educação saber educar as pessoas para usarem essas tecnologias, viver em harmonia com a tecnologia. Porque
porque a gente está, às vezes, fazendo uso indiscriminado de alguma coisa que nós nem entendemos bem o que é e que tira a gente do pensamento, né? A velocidade, tudo tem que ser rapidíssimo, tudo tem que ser imediato e o espaço para reflexão é muito pequeno. Eu acho que quando a gente fala melhorar o nível de educação, é sobretudo na escola a gente estimular a reflexão, porque a própria escola ela também não está estimulando a capacidade de reflexão das pessoas. Ela tá nem o pensamento crítico. Nem o pensamento crítico. E a capacidade de pergunta e resposta. Você é adestrado. Então, a gente é adestrado para aprender certas coisas que você vai usar num certo momento e que depois também faz parte esquecer. Daqui a pouco você já faz parte do, vamos dizer assim, do kit, né? Você aprender, mostrar que sabe naquele momento e posteriormente esquecer. E aí o Bauman, sociólogo polonês, ele fala que tem duas habilidades que devem ser trabalhadas hoje, né? Que são a capacidade de atenção e foco e a capacidade de síntese, né? Junto com o pensamento crítico, que é para discernir o que é relevante do que não é relevante. Isso é muito importante. É saber, porque no fundo você ter a capacidade de síntese, saber o que é relevante ou não relevante, no fundo é uma coisa muito importante que é saber contextualizar. Sobretudo a gente que trabalha com ciência, não adianta, eu vou estudar isso porque isso é uma coisa legal, eu gosto. Não, você tem que entender um contexto. Quais são as ideias do teu tempo, quais são as grandes questões de nosso tempo. Então eu acho que essa busca pela síntese, na verdade, é um estímulo a você compreender o seu tempo, compreender as grandes questões do seu tempo. Todo mundo que tem um comprometimento com a vida acadêmica, com a vida de ciência, com a vida intelectual, você tem que estar debatendo questões que a humanidade está buscando saber, quer dizer, as grandes questões, e saber sintetizar, porque muita coisa se produz, sobretudo hoje em dia, com a internet a gente vê tudo. E aí as pessoas ficam afogadas naquelas informações sem priorizar. E fica igual um computador e trava. Tem uma certa hora que as pessoas travam porque elas têm um conjunto muito grande de informações, a memória não suporta tudo aquilo, né? Quer dizer, o HD das pessoas não é suficiente e a pessoa trava, e a pessoa depois não sabe nem conectar as informações. Então eu acho que a escola hoje, né? Ou se a gente busca a sociedade, a educação seria a educação para uma educação mais minimalista, aprender muito poucas coisas, porém muito bem. Né? Você sabe nada de tudo, é muito perigoso. É muito bom você saber tudo de um nada, é muito melhor saber. Se você tem espírito de reflexão, você vai na raiz, e claro que ninguém sabe tudo, mas você busca aquele conhecimento e depois com aquele conhecimento, daquele nada que parece uma coisa extremamente especializada, a tua cabeça ela se abre para que você também faça a conexão. Às vezes a gente hoje tem um discurso muito complicado, que inclusive confunde muito os jovens, né? Que você tem que ser, vamos dizer, interdisciplinar, multidisciplinar, mas na hora de você se colocar em qualquer situação do mercado de trabalho, até mesmo no mundo acadêmico, você tem que ser altamente especialista. Então, o que se quer de você, afinal de contas? Que você saiba nada de tudo ou que você saiba tudo de nada? A pessoa fica perdida. Então, eu acho que é importante desenvolver esse sentido crítico de buscar as raízes de uma coisa. Talvez se deter numa questão, é uma questão importante dos nossos tempos, vamos debater isso muito bem. E do momento que você entende muito bem uma questão, naturalmente você se abre para muitas outras. Quando você é muito fechado para o conhecimento em geral, é porque você está em conflito com o teu próprio conhecimento. Você não consegue nem ser especializado. A pessoa que é altamente especializada, ela adquire musculatura cerebral para ela também se abrir. Eu acho que hoje em dia é muito importante a gente trabalhar essa ideia, o sentido crítico, né, e o sentido de síntese. Sobretudo, saber fazer síntese, saber distinguir o contexto, as questões importantes de nossa época. Senão a gente fica falando de tudo e sem bússola. E voltando à questão inicial do programa, se afoga, né? Se afoga. Muda o papel do professor, né? Completamente. E essa capacidade nossa de aprendizado sistemático todo o tempo, né? O professor te ajuda a ser o que você já é, no final das contas, te permite te tornar quem você é, né? Acho que o sentido da educação, eu concordando totalmente contigo, mais do que ficar agregando um monte de coisa, né? É permitir que você se torne quem você é e a partir daí, isso que o Bauman fala é super importante, porque você não pode fazer a síntese pelo outro. A síntese é sempre um ato de pensamento individualizado que não é individualista, né? Porque você dialoga com o coletivo. E a partir daí, o diálogo é fundamental.
A gente tem dito, por exemplo, na questão religiosa, o diálogo interreligioso não significa a mistura de tudo junto ao mesmo tempo agora, né? Não é que eu sou de Umbanda, Candomblé, também sou católica e sou um pouquinho espírita e de vez em quando ainda... Não é isso, né? O diálogo interreligioso supõe que você tenha uma base e a partir daí você dialoga, né? Esse conhecimento profundo, a interdisciplinaridade seria isso, esse espaço, né, do diálogo. Agora, um diálogo que parte dessa raiz. E quando você está enraizado, você pode voar muito mais alto, né? Eu gosto de dar um exemplo, posso ter um tempinho só rapidinho? Gosto de dar um exemplo assim, muito ligado à orquestra. Imagina, vamos dizer, a nossa Orquestra Sinfônica Brasileira. Quando o cara chegou na Orquestra Sinfônica Brasileira, se ele é um violinista, um oboísta, um clarinetista, não importa. Se ele chegou aí, ele tem 10 anos de conservatório, já mostrou que ele sabe tocar. O maestro chega ali, não vai ensinar ninguém a tocar. Exatamente. Todo mundo sabe tocar a sua parte, todo mundo sabe ler parte, todo mundo sabe interpretar. O que o maestro vai fazer ali? O que a Moema falou como professor. Ele vai deixar cada músico tirar o melhor de si. E aquele maestro vai ler a Sexta Sinfonia de Beethoven de um jeito, um outro maestro vai ler a mesma sinfonia de outro jeito. E ele vai tirar, lendo de outro jeito, ele vai tirar daqueles mesmos músicos a interpretação que ele acha que é interessante. Então, esse diálogo, eu acho que o professor é isso. Numa sala de aula, o professor, ele não está ensinando nada a ninguém. Ele tem que tirar de cada um o melhor daquela pessoa. E a sala de aula é uma orquestra. A orquestra é uma coisa muito interdisciplinar. Cada um toca o seu instrumento, mas a sinfonia que sai, ela sai uníssona, né? Eu acho que o papel do professor, hoje em dia, esse é o todos papel tocam a mesma música, de um né? maestro. Todos estão lendo a mesma música e o maestro vai tirar o melhor de cada um. Todo mundo já sabe o que tem que dar. E o próprio Bauman diz que não é possível mais, em sala de aula, exigir que os alunos memorizem coisas quando a gente tem acesso a bancos de informação, na internet, Sem né? dúvida, sem dúvida. São outras habilidades. Exatamente, essa capacidade de aprender, porque senão o risco é virar uma cacofonia, né? O que dá o sentido, o que dá o conjunto, é essa possibilidade de você tocar o seu instrumento e você escutar os outros instrumentos ao mesmo tempo, né? Você tem que desenvolver o ouvido para você poder produzir a tua própria parte, né? Nessa sinfonia da vida que é tão maravilhosa, né? Mudanças pela frente na forma como enxergamos a educação, né? Sim. Com certeza, com certeza. Eu vejo muitas mudanças. Agora, nós estamos também diante de mudanças perigosas aqui no Brasil. A gente não pode perder a oportunidade, o contexto, para dizer que nós estamos diante, talvez, de uma iminente reforma do ensino que visa justamente... O inverso de tudo isso que a gente está dizendo. É o inverso, exatamente. Nós estamos aqui no denominador, exatamente. Então a gente tem que... As pessoas deviam parar para pensar sobre o perigo que está pairando sobre a nossa educação, que é esse retrocesso, essa forma uníssona de pensar, essa forma mercadológica de trabalhar a educação como mercado. Nada contra o mercado, mas educação não é mercado. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muito a participação do Relael e da Moema. E a gente tem encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.